Bom, legal. Eu vou me apresentar e aí eu sigo com o conteúdo. E aí, se for surgindo algumas perguntas, o pessoal for entrando na sequência, a gente tira as dúvidas. Bom, eu sou Priscila, eu sou de Campinas, São Paulo. Eu. Deixa eu. Ai, aqui. Eu gosto muito de viajar, eu já visitei mais de 15 países, adoro passear pelo mundo. Agora estou impossibilitada, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro aprender também, eu faço um curso atrás do outro e sempre estou buscando me atualizar e buscar sempre o que está no mercado por aí de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu amo, é um assunto que realmente eu me interesso bastante. E eu também amo pets, né? Adoro animais, sempre tive cachorro desde pequena, então faz uma super companhia para mim. Todos esses hobbies, né, essas coisas que eu gosto de fazer, isso me faz, primeiro, me conhecer melhor, me tornar uma pessoa e uma profissional melhor também, me emocionar, viver experiências positivas e especialmente me sentir viva, né? Então acho que a gente vive de emoções. Então tudo que a gente guarda de uma situação é o que a gente sentiu dela. E não é diferente com as pessoas, né? Quando a gente trabalha numa empresa e tem um chefe, um gestor, a gente sempre vai lembrar dessa pessoa e o impacto que ela nos fez durante nosso trajeto. E esse impacto ele é gerado por emoções, né? Ele gerou uma emoção positiva ou uma emoção não tão positiva. Então eu agreguei todos esses conhecimentos para eu me tornar sempre uma pessoa melhor e com certeza agregar no meu trabalho também. E aí eu idealizei a Lideriz, que é uma consultoria de RH e treinamento e capacitação de liderança. Então eu atendo empresas, né, de Campinas e região, porque eu sou daqui, e também atendo pessoas físicas que buscam desenvolvimento pessoal através do coaching ou desenvolvimento comportamental em qualquer aspecto, né? Mas especialmente desenvolvimento e liderança. Antes da Lideriz, né, que já tem 5 anos, né? Ela está fazendo 5 anos agora no mercado. Antes da Lideriz, eu passei por grandes empresas multinacionais que me mostraram e me ensinaram muita coisa. Então, eu comecei na Ambev, em Jaguariúna, aqui no CSC, que também é perto da minha cidade. E lá eu fiquei por muitos anos, conheci muitas áreas, trabalhei com vários departamentos. Eu ainda não tinha especificado que eu queria trabalhar com gestão de pessoas naquela época. Então, eu tinha feito economia na graduação. Assim que eu terminei a graduação, eu entrei no programa de estágio da Ambev. E lá eu me descobri como profissional. E aí eu gostei muito de trabalhar na área de recursos humanos, né? Então eu fui para a área de gente gestão na própria Ambev. E lá eu me descobri, tive certeza que eu queria trabalhar com desenvolvimento e área de treinamento especificamente. Então eu fiquei na Ambev até meados de 2008, mais ou menos. Depois eu fui para a Campari do Brasil e lá foi muito bacana porque a empresa ela só tinha o departamento pessoal. Então eu ajudei a desenvolver todo o RH estratégico que não tinha, né? Então desde a área de integração, treinamento, desenvolvimento, tudo que era possível de fazer desenvolvimento, a gente criou do zero e foi uma experiência incrível. E eu tinha essa necessidade também de buscar um pouco no mercado o que tinha de diferente, porque tudo na Ambev é ambeviano, né? Todos os treinamentos vinham prontos, todo o desdobramento de estratégia comportamental vinha pronta, então a gente quase não contratava consultoria. Era um modelo muito peculiar, eu acho que ainda é, né? Por ter uma cultura muito forte. Foi a cultura mais sólida que eu já estive no ambiente corporativo, então a gente realmente sente essa diferença. E aí, da Campari do Brasil, eu fui para a Qualicorp. Qualicorp é uma empresa de administradora de benefícios lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, era meu sonho trabalhar na Paulista. Foi muito legal também. E lá eu consegui somar todas as experiências que eu tive, porque a diretora da Qualicorp era uma ex-Ambev. Então, a gente reconstruiu toda a área e eu era responsável por recrutamento e seleção, comunicação, treinamento e desenvolvimento. E também foi uma baita experiência, foi uma coisa muito legal. Depois da Qualicorp, eu fiz aquele ano sabático, né? Saí do mundo corporativo e fiquei um ano na Irlanda. Eu morei em Dublin durante o ano de 2015. Então, eu fiquei lá durante quase 11 meses, deu mais ou menos 11 meses. Quando eu voltei para o Brasil, em 2015, final de 2015, eu abri essa consultoria, que hoje é a Lideriz. E aí, o que eu agreguei nesse conhecimento todo, o que eu tenho percebido
não só nos clientes, mas também nos meus atendimentos, né? Todos nós estamos passando por uma ansiedade coletiva, né? Existe aí essa ansiedade coletiva por relação das informações. Nós temos muitas quantidades de informações ao mesmo tempo e isso gera uma ansiedade, né? As pessoas sempre falam, nossa, parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. O tempo sempre foi o mesmo. O que mudou foi a quantidade de informações que a gente recebe. E isso dá a impressão que a gente não está nunca alcançando aquele movimento que a gente precisa alcançar. Isso gera uma super ansiedade. E isso é uma consequência dessa movimentação. E o que está errado aqui, né? A informação, ela vem como algo positivo. É super bacana a quantidade de informações que a gente recebe, os movimentos, a rapidez da tecnologia. Isso é super positivo. Só que a gente não sabe como lidar, né? É uma coisa que parece uma avalanche de coisas e parece que tudo que a gente faz não anda, né? Ou a gente está sempre atrasada. Então o problema está na nossa emoção, como a gente lida com essa ansiedade, como eu lido com a quantidade de coisas, informações e as prioridades que eu tenho que dar. É muito difícil a gente lidar com tudo isso porque a gente não aprendeu na escola. Ninguém ensinou pra gente como priorizar as informações, como delegar, como organizar o nosso tempo. Tudo isso a gente não viu em nenhum lugar. Então a gente acaba acumulando esse tipo de sentimento. E aí também tem uma deficiência educacional, que eu acabei mencionando. Tudo isso é causado não só pela quantidade de informações, mas por essa deficiência. E aí a gente acaba saindo da faculdade com muita técnica, pouca prática e pouca habilidade emocional e de autoconhecimento para poder colocar tudo isso em prática. E aí eu nem vou falar do cenário atual que dificultou mais essa questão. Por quê? Porque a gente foi obrigado a fazer um movimento de estar dentro de casa, adaptar do dia para a noite todo o nosso trabalho, todas as nossas condições, a casa, os filhos, a rotina, a família. Então é mais um sobrepeso com relação emocional. Como eu lido com isso? Quais são as habilidades que eu preciso ter? O que é que realmente me faz, me tira do sério? Como é que eu lido com as comunicações entre as pessoas, não só na parte de trabalho, mas na parte pessoal? Então, tudo isso vem como uma avalanche. E aí, já em 2008, que não é tão longe, mas é um futuro recente, é um passado recente, o Banco Mundial já tinha dado uma notícia de que os profissionais do futuro, eles devem aprender empatia e julgamento crítico. E aí, olha só que interessante, quando a gente pega algumas habilidades do futuro, que eu vou passar aqui, que são as habilidades, inclusive, indicadas pela ONU, são habilidades essas que muita gente, a gente não sabe nem como é. A gente não sabe nem a descrição dessas habilidades e a gente passou também por uma deficiência das habilidades essenciais, que são as habilidades de conhecimento, de autoconhecimento, de comunicação, de estilos de comportamento, de inteligência emocional. São coisas que a gente realmente não viveu ou não sabe lidar. É sempre com as pancadas da vida que a gente fica tentando aprender as coisas no dia a dia. E aí, eu vou listar aqui quais são as 10 competências que todo profissional, segundo a ONU, né, e o Fórum Mundial, precisa ter até 2020. Só que esse até 2020 já chegou, né? Até ontem parece que era 2010, então a gente acaba ficando um pouco aéreo com relação ao tempo, mas o futuro já chegou. Então, a lista é a seguinte: a gente precisa de resolução de problemas complexos, ou seja, saber resolver problemas complexos. Muitas vezes a gente mal sabe resolver os problemas comuns. Poxa, eu tenho tantos problemas. O que difere um problema de um problema complexo? Então, existem algumas definições também que são difíceis da gente interpretar e porque falta um repertório. Pensamento crítico, né? O que envolve pensamento crítico? Pensamento crítico envolve você analisar todas as possibilidades, analisar todos os lados e chegar numa conclusão neutra, sem um julgamento pessoal. Isso é muito complexo, isso é realmente muito difícil de fazer. Então, ele exige treino e exige levantamento de informações. Criatividade. Todo mundo nasceu criativo. Todo mundo tem a criatividade dentro de você. A gente acha que, eu não sou criativo. Eu não tenho criatividade. Isso aqui é só para quem é criativo. Todos nós temos a nossa criatividade. O que muda
é o nosso processo de construção dessa criatividade, que isso é do indivíduo. Cada um tem um processo mental e organizado ou não para fazer um processo de novas ideias. Então, quando você descobre qual é o seu estilo de processamento, você consegue colocar isso dentro de uma inovação. Toda inovação nasce de algo que não existe, de algo que você criou de possibilidades. E muito diferente do que as pessoas pensam, a criatividade ela não é algo impossível ou totalmente estranho, sabe? O processo criativo, ele vem de uma lógica, ele vem de um processo de construção. E muitas pessoas não sabem como construir esse processo. Então, tem aqui algumas dicas que eu já estou dando com relação à tríade que eu comentei, que é a tríade que destrava toda a questão de desenvolvimento de habilidade. Gestão de pessoas também já é antigo. Essa é uma das habilidades essenciais. Não são habilidades do futuro, são habilidades essenciais. Se elas foram apontadas como algo para desenvolver em 2020, é porque ainda tem muita deficiência nessa área, infelizmente. E aqui, a gestão de pessoas, de novo, se não é algo que a gente aprende na rotina, no trabalho, na escola, a gente precisa saber lidar com pessoas. Simples assim. E para eu saber lidar com pessoas, eu preciso me conhecer, conhecer o outro, saber a necessidade dos outros. E a gente acha que isso se dá numa conversa de amigo. E não é assim. Você não precisa ser amiga ou amigo das pessoas que você trabalha para você fazer uma gestão eficiente de pessoas. Você precisa de algumas técnicas de comunicação e algumas observações peculiares com relação ao ser humano. E aqui você vai destravar muita coisa com relação às dificuldades que as pessoas têm de comunicação. E isso ainda está em bastante deficiência, infelizmente. Coordenação está super ligado à gestão de pessoas, que é como você delega, como você cobra, como você acompanha, como você também se mostra estratégico e planejado para poder fazer um tipo de acompanhamento e organização com a sua equipe e com você. Inteligência emocional também é um fator que é essencial e que a gente não trabalha, não olha, não vê e não sabe nem dar muitos nomes. Então, tem uma dica aqui que eu já gosto sempre de dar com relação à inteligência emocional. Quando você está passando por alguma turbulência emocional, e ela pode ser pessoal ou profissional, qualquer turbulência emocional, quando eu falo turbulência, é algo que está acontecendo com você e você nunca parou para olhar para esse sentimento. A primeira coisa que eu gosto de dizer na inteligência emocional é qual é o nome da emoção que você está sentindo. É a primeira coisa que a gente faz para começar a desenvolver a inteligência emocional. O que você está sentindo? Você tem que dar um nome para ela. Você está sentindo o quê? É raiva? É frustração? É impotência? Enfim, é alguma coisa. Então, começar a dar nomes para suas emoções é uma forma de você começar a se relacionar com elas. Sem isso, você não sabe nem o que está acontecendo com você. E aí a gente precisa realmente analisar. E o corpo, ele manda muito sinal. Então, a gente vai falar dessa tríade, o corpo está incluso. Mas o corpo te dá muitos sinais. Se você tem uma batedeira no coração, se você tem uma paralisação, tudo isso é um sinal. E você precisa aprender a ler isso e a interpretar esse tipo de coisa para começar a se relacionar com as suas emoções e aí sim você conseguir administrá-las. Não gosto da palavra controle emocional, não gosto. Controle me parece uma coisa que você tem que arredar um pouco aqui. Parece que você tem que fazer isso aqui, ó, para controlar alguma coisa que não pode sair. E a emoção, gente, não tem como a gente segurar, realmente ela sai. E se a gente segura muito, tem uma hora que ela explode e sai de uma vez. Então eu gosto de falar administrar. Se você tem uma emoção, ela vai sair. Tá tudo certo. Se ela vai sair, você vai saber que nome que ela tem, por que que ela saiu, qual foi o gatilho que disparou. E a partir disso eu falar, então tá bom. O que eu faço com isso agora? E aí sim você consegue começar a ser dono da sua emoção. Capacidade de julgamento e tomada de decisão. De novo, a capacidade de julgamento não pode estar ligada a um julgamento pessoal. Ela tem que estar ligada num contexto. E fazer leitura desse contexto também é um desafio de comunicação. De saber qual é a cultura que você está inserida dentro de uma organização ou quais são os valores que estão inseridos dentro de uma tomada de decisão, seja na família, seja no seu relacionamento.
isso é preciso algumas habilidades também para se fazer essa leitura e aí sim conseguir tomar uma decisão assertiva. Não tem decisão certa ou errada. Não tem decisão boa ou ruim. Tem a melhor decisão naquele momento, diante do seu cenário e da forma que você realmente analisou aquilo. Orientação para servir. Então, a liderança se faz por servir. Então, tem até um livro que é bem famoso, que é o Monge Executivo, foi um dos primeiros livros que eu li sobre liderança e realmente mudou bastante a minha percepção com relação à gestão. E assim, super recomendo, porque quebra bastante paradigma com relação à orientação. Quando a gente recebe uma cadeira de liderança, a gente acha que aquela liderança está na cadeira. Ah, então eu sentei aqui, agora eu sou líder, quem manda sou eu. E aí, tudo que a pessoa vai te perguntar, você responde e a pessoa segue. E aí você fala, ah, que legal, essa cadeira funciona, né? Só que ela funciona para pequenas coisas e não dura muito tempo. Então aqui a orientação de servir, ela é muito além da sua cadeira e você pode e deve fazer isso se você tem equipe ou não. Então aqui faz toda a diferença com relação a como você se comporta. E lógico, tem várias habilidades para desenvolver nessa questão. Mas a primeira dica que eu dou já é a leitura do livro Monge Executivo. Acho que ela também, eu não sei se tem algum documentário, mas eu me lembro que eu cheguei a receber algumas peças de teatro com relação a isso, sabe? Então foi bastante interessante. Negociação. Negociação também é super importante para você desenvolver. E tem técnicas também de negociação para você colocar dentro do seu estilo. Isso é o mais importante. E a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva também é um outro aspecto que a gente fala, nossa, mas o que significa isso? Né? Como é que eu me flexibilizo com relação às mudanças externas, às mudanças internas e como que eu trato isso no meu meio? Então aqui tem um super desafio também. E aí, as preocupações mais comuns que eu recebo são essas, né? A minha equipe está acomodada, eu preciso motivar as pessoas, parece que as pessoas nunca estão satisfeitas e reclamam de tudo. Eu não consigo dar conta das minhas tarefas, não sei como controlar as minhas emoções, eu já perdi a paciência faz tempo, não me sinto feliz e preciso de mais. Sinto que estou estagnado. Então, eu nunca sei por onde começar. Essas são as principais reclamações e desfechos que eu sempre recebo dos meus clientes, das pessoas que se aproximam e das empresas também, como de uma forma geral. E tudo isso está ligado àquela falta de conhecimento e habilidade que a gente não recebeu antes em nenhuma instrução e que a gente acaba ficando sozinho aí no mundo para poder desenvolver. E aqui eu quero apresentar o sistema de comportamento para vocês. Existe uma tríade, e essa tríade que destrava todas as formas de habilidade e como você consegue colocar tudo em prática para realmente você evoluir na parte emocional. Primeiro, é o pensamento. Tudo nasce no seu pensamento. E aí é muito estranho o que eu vou falar, mas os pensamentos que você tem não são seus. Ou seja, aqueles pensamentos que invadem a sua cabeça, eles não nascem literalmente do que você pensa sobre você mesma. Eles estão envolvidos com um monte de coisas que você viu ao longo da vida. Estímulos externos que você viu da família, da TV, dos ambientes que você estava. Isso foi construindo algumas verdades dentro de você e voltam em forma de pensamento como sinais de alerta. Então, todas as vozes internas que você tem são coisas de hoje para trás. Por isso que quando a gente está em evolução, a gente precisa perceber o que está vindo, questionar para começar a fazer algum tipo de mudança. Isso faz toda a diferença. Então aqui os pensamentos, que são as vozes internas, começam a vir, as emoções colam nesse pensamento, ou seja, a emoção aceita o pensamento e se conecta com ela. E aí existe uma cola de emoção com o pensamento. Então, quando você lembra de algum evento positivo na sua vida, muito provavelmente você se emociona, você fica feliz, você lembra com um semblante de como se você tivesse voltado lá. Então, a sua lembrança, ela cola com uma sensação. Isso é a primeira etapa do processo no nosso processo cognitivo. E acontece a mesma coisa com o negativo. Quando você lembra de alguma coisa triste, que você fica chateado, a emoção também cola em algo que não te fez tão bem. E aí isso vem com uma ação atrelada.
Ou seja, a ação, ela se alimenta dessa combinação do pensamento e da emoção. Então eu sinto, eu penso e a partir disso eu faço alguma coisa. Entenda o fazer como, às vezes, não fazer nada é uma ação. Eu tive uma ação de paralisar. Simplesmente ela foi reflexo do que eu pensei, do que eu senti e decidir não fazer nada. Então aqui existe uma cadeia que é muito forte e muito rápida. Então muitas vezes você nem percebe o que está acontecendo. Antes de você tomar uma ação, você não consegue perceber esses movimentos e você já sai fazendo, né? Coisas que depois você se arrepende, né? Tem exemplos muito clássicos, né, que eu posso dar aqui, por exemplo, da comida. Então, geralmente o pensamento vem: nossa, eu trabalhei tanto hoje, estou tão cansada, eu acho que eu merecia um bolo de chocolate. E aí a emoção, tipo, nossa, com certeza, você realmente merece. A emoção, aí começa a bater mais rápido o coração. Aí você vai lá e ataca a primeira coisa que você vê na sua frente, nem é o bolo. É outra coisa que você tá com aquela vontade de comer. E aí você come. Depois você se arrepende depois de 2 minutos. Se você entra com o processo antes de perceber, olha, tô trabalhando demais, eu tô muito estressada, eu quero descontar na comida. Ó, você já começa a, peraí, tem um processo aqui antes. E para você pescar esse processo demora um pouco, porque você precisa estar muito atento às suas emoções e os pensamentos que são muito rápidos. E aí você, quando você vê, você já está comendo alguma coisa. Se você percebe antes, você consegue saber que você está com uma vontade e não é fome de fazer algo para compensar outra coisa, que é um eu mereço. E aí você pode buscar pela emoção positiva um outro tipo de adrenalina positiva que não vai te causar arrependimento ou que você vai ficar depois se culpando. Então você pode fazer uma outra coisa que você gosta no lugar da comida para você poder atender uma ação mais positiva e que seja mais assertiva para você. Só que esse caminho é tão rápido que às vezes a gente não consegue pensar. Se você conseguir fazer esse intervalo, com certeza você vai tomar uma atitude mais assertiva na sua ação. E aí você vai começar a estruturar um pouco das habilidades e daquilo que você tem de melhoria, né, para você conseguir evoluir e ser uma pessoa melhor. Com relação a essa ação, às vezes parece impossível no início. Nossa, mas eu não consigo me controlar quando eu vejo já fiz ou quando eu vejo já falei. Tem muito disso também. Às vezes eu falo uma coisa sem pensar, eu não consigo perceber o processo aqui que acontece, e aí eu saio falando e de repente falo, nossa, eu não devia ter falado aquilo, ou enfim. Às vezes a gente quer responder muito rápido, não quer mostrar outras coisas e acaba fazendo ou falando coisas que a gente não gostaria. Então aqui tem um processo bem interessante da gente começar a olhar. Gente, a ação, ela se alimenta da combinação do pensamento e da emoção. Ou seja, quanto mais você faz aquilo, mais ela tem fome daquilo. Mais ela, nossa. E aí a gente está alimentando uma coisa chamada vício. Então a gente está dando alimento para algo que virou um vício dentro do seu comportamento. E aí, para você desviar o vício, trocar, ressignificar, substituir, leva um certo tempo e tem um outro caminho para isso, a partir desse sistema de comportamento. E esse processo de ressignificação é a seguinte: eu tenho aqui um gráfico que mostra o conhecimento externo, que é uma linha reta, e o autoconhecimento, que é uma linha para cima, de evolução. Quando eu vou buscar conhecimento externo como capacidade técnica, eu sempre estou agregando mais conhecimento. Quando eu não trago o autoconhecimento junto, eu começo a ter um problema, porque eu não consigo aplicar muito daquilo que eu estou aprendendo, porque falta a questão do autoconhecimento. Então eu preciso, de fato, buscar o meu autoconhecimento sempre. Porque se eu sempre estou em evolução, eu estou sempre em transformação. Se eu estou sempre em transformação, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso me conhecer para conseguir me relacionar melhor com qualquer tipo de pessoa, em qualquer contexto, seja no trabalho ou fora dele. Então essa curva, ela tem que se dar ao mesmo tempo. Então, conforme eu vou aprendendo coisas novas, eu vou evoluindo junto com o meu autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, eu fico escrava do conhecimento. Eu começo a aprender, aprender, aprender e eu não uso. Acabo não tendo habilidade para fazer acontecer e fazer diferente.
E aí eu cheguei na seguinte conclusão: quanto mais eu me conheço, melhor eu faço as minhas escolhas e tomo as minhas decisões, porque consequência gera resultado mais assertivo a partir do meu aprimoramento técnico. Então, quanto mais você se conhece, mais assertivo você vai ser dentro daquelas competências mais técnicas que você sempre buscou na sua vida e que você sempre está buscando. Então, a gente acaba sendo obrigado a buscar esse tipo de desenvolvimento. E não é porque a gente é obrigado que ele tem que ser pesado. Ele pode ser muito leve, ele pode ser, e é. Ele é algo muito positivo para sua vida. E as pessoas percebem isso muito rápido. Nossa, o que você tem feito? Você está diferente, você tem feito coisas mais. Você tem se controlado mais, você tem conseguido, enfim, ter resultados diferentes a partir das suas próprias ações e decisões. Isso é muito, muito positivo. E, gente, eu quero dar uma boa e uma má notícia para vocês. Se você gosta de pessoas, né? Se você gosta de lidar com pessoas, de se relacionar, se você se considera uma pessoa bem sociável, vai ser mais fácil para você, né? É um caminho que fica mais leve. Quando você não tem essa tendência, né? Quando você fala assim, nossa, que droga, né? Que saco, eu não gosto de pessoas, eu gosto de fazer as coisas sozinho, eu prefiro ficar no meu indivíduo e eu me relaciono porque eu sou obrigado a. Você também vai ter que fazer, né? E já que você vai ter que passar por esse processo, porque você se relaciona, você gostando ou não, existem formas de deixar isso mais tranquilo. E existe também, dentro do seu autoconhecimento, a forma de você ser mais assertivo, mesmo respeitando a sua individualidade. Porque as pessoas acham que gestão de pessoas, liderança, tem que ser uma coisa 100% social. Ah, eu preciso me relacionar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso estar sempre perto, eu preciso isso, e às vezes a pessoa, por não ter afinidade, ela acha que não leva jeito. Ah, eu não tenho jeito com pessoas e tal. Mas eu conheço excelentes líderes que são extremamente técnicos e que sabem fazer uma gestão muito boa das pessoas, dentro do próprio estilo pessoal dele. Sim, ele tem que se relacionar? Sim, mas ele sabe dosar. Ele sabe dosar o momento certo dele fazer esse relacionamento e o momento certo dele estar mais perto da parte mais técnica. Então é tudo baseado em autoconhecimento, porque não tem certo e errado. Tem sempre flexibilidade para o caminho do meio. Essa é a melhor resposta que a gente pode encontrar para qualquer tipo de liderança. Todo mundo me pergunta assim: ah, Priscila, quais são as características para ser um líder, um bom líder? Então, tem algumas características que você pode se tornar um bom líder, mas essas características podem ser vestidas no seu estilo pessoal. E é isso que a gente tem que colocar antes da roupa. Antes de você vestir uma roupa, você precisa saber qual é o seu tamanho, como que você é, qual que é o seu nível de consciência, para a partir disso você conseguir pegar a melhor roupa para você. E aí você vai conseguir ajustar no seu cenário e na sua situação. É muito peculiar. Se tivesse uma receita de bolo, todo mundo já sabia fazer liderança. Essa frase é super típica, mas eu adoro trazer, né? Porque insanidade é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso realmente só vai te levar para o mesmo lugar. E aí, o que acontece, gente? Como a gente já sabe que autoconhecimento e a tríade de pensamento, emoção e ação são as chaves para você buscar novas habilidades, eu queria dizer para vocês por onde começar. Primeira coisa é estudar a base. Sempre. Você sempre vai precisar estudar a base. Ou seja, autoconhecimento e nível de consciência é uma coisa constante na sua vida. Se você nunca fez absolutamente nada voltado para o seu autoconhecimento, você precisa começar. Nada que eu falo assim, nenhum teste comportamental, nenhum programa de treinamento, nenhum coaching personalizado, nada. Eu fiz nada. Então é super importante que você comece por algum lugar. Segundo, selecionar e aplicar as técnicas de acordo com o seu estilo natural. O seu autoconhecimento é seu pano de fundo. Gente, quando você vai fazer alguma coisa, sei lá, quando alguém me convida para fazer um curso, eu adoro curso, né? Aí sempre alguém fala assim, tem um curso aqui super legal para você. Aí a pessoa me manda, aí eu olho toda a estrutura do curso. Eu olho e falo assim, esse curso não é para mim. Porque eu me conheço. Eu sei se aquilo vai ser bom para mim ou não. Eu sei não só em questão comportamental, mas até em questão de técnica. O que falta para eu buscar, o que eu tenho de consciência para elevar e o que realmente eu já sei e que eu sei que vai ser mais do mesmo.
Então, eu tenho essa capacidade de olhar, e assim, não tem nada a ver com o curso, tá? Todo curso é bom. Eu já fiz tantos cursos, tem curso que eu fiz que eu não usei nada. Mas porque o curso era ruim? Não. Porque não era pra mim. Eu não devia ter feito. Né? E se eu me conhecesse melhor, eu ia falar, não, esse aqui não é meu momento. Não é bom pra mim agora. Então eu conseguia fazer esse tipo de análise e consigo fazer até hoje. Porque tudo que tá baseado no que eu vou fazer tem o meu pano de fundo, que é o meu autoconhecimento antes. E terceiro, você tem que ter um mentor. Uma pessoa para te guiar. Alguém para te orientar. Alguém para te perguntar. Né? Para te dizer, ó, você tá no caminho certo, você não tá, te fazer pergunta. Porque a gente preso no nosso processo cognitivo da tríade, pensamento, emoção e ação, a gente fica só naquele looping. Eu consigo observar, consigo fazer algumas modificações, mas eu preciso da troca. A troca é essencial. E o mentor é a melhor pessoa para isso. Porque esse mentor, ele vai realmente olhar para sua questão e vai genuinamente te dar uma resposta ou te ajudar a chegar numa resposta que seja plausível, coerente e que tenha a ver com você. Então, não dá para ser amigo, não dá para ser alguém que você conhece, porque essa pessoa vai entender como uma troca e não como realmente um trabalho. Então, eu fiz diversas mentorias que me levaram assim para um próximo nível, de verdade. Saltos quânticos que foram dados porque eu tinha realmente uma pessoa qualificada para me mostrar, ó, isso aqui eu já testei, funciona assim, funciona assado, para você pode ser melhor isso. E eu testava e via se tinha sentido ou não. Então faz muita falta, né? Eu trabalho em grandes empresas que eu atendo diretor ou mesmo o sócio da empresa, né? E grande parte deles, a primeira reclamação, né, a primeira queixa é sempre essa: poxa, tudo vem para mim e eu não tenho com quem compartilhar. Bate aqui e daqui fica. Daqui eu tenho que devolver uma solução. E às vezes não é que a pessoa é insegura ou não sabe o que fazer. Ela fica presa nos próprios pensamentos e às vezes ela nem sabe se ela está conseguindo dar a melhor resposta. Então, um mentor é sempre uma forma positiva de troca para que você tenha a melhor resposta possível. E aí, pensando nisso, né, nesses meus 5 anos de empresa e toda a minha caminhada nas empresas corporativas, eu ajudo você nos seus primeiros passos, né, para a sua primeira autoliderança. Eu não lidero ninguém se eu não liderar minha vida, através do seu DNA natural de ser. Então, primeiro a gente começa com você, não tem como começar com outra pessoa, né? Então, a gente começa sempre olhando para você. Dentro do meu site, até vou colocar depois o link lá no grupo. Dentro do meu site tem um teste gratuito que você já pode fazer. Se você nunca fez nada, vai para lá. Que você já começa a ter os primeiros sinais aí de desenvolvimento, de conhecimento para você. Então, eu consigo ajudar você nesses passos através da sua liderança. Para isso, eu desenvolvi uma mentoria online. Essa mentoria tem duração de 3 meses. Por quê? Porque tem que ter velocidade. A gente precisa desenvolver as habilidades na medida que a gente vai recebendo as informações. Então, não é um treinamento teórico, né? É uma mentoria prática. Então, tem conteúdo? Tem, claro que tem. Né? Mas tem um conteúdo que vai ser personalizado para você. Vai ser uma coisa bem específica. Então, essa mentoria já começa semana que vem. Porque semana que vem a gente já chega em junho, né, gente? Já metade do ano já foi. Então, a gente começa em junho, julho e agosto, são 3 meses. Ele tem atendimento semanal comigo, ou seja, toda semana nós temos um encontro, né? Que é online, mas é ao vivo, não é gravado. O encontro comigo não é gravado. As aulas e os conteúdos são, mas sempre vai ter a minha mentoria, o meu acesso e a minha presença 100% prático, porque é você receber o conteúdo e sair fazendo. E aí eu preparei alguns temas. O primeiro módulo, que é o líder de si. A gente está falando sempre da gente, então a gente começa com o pano de fundo, né? Você já vai receber áudios iniciais, que são 28 dias de áudios que eu fiz exclusivamente para despertar o seu autoconhecimento e já trabalhar algumas daquelas emoções. Então aqui já tem bastante atividade, tarefa, você já começa com esses áudios. Aí, quem ainda nunca fez, tem o DISC, gente. O DISC é uma ferramenta utilizada por muitas empresas na América Latina, não só no Brasil, tá? No mundo, inclusive. Que tem muita abrangência com relação a aspecto profissional. Então, tudo que você já viu, na verdade, tudo que eu já vi, né?
tudo que eu já vi com relação a ferramentas, ela é baseada no DISC. Tem 800 nomes que você vai encontrar. Ah, é Quantum, como é que chama as outras? É PI, o MBTI não, o MBTI é diferente, é de personalidade. Mas tem vários outros ferramentas, o golfinho, o tubarão, tudo é baseado no DISC. E o DISC, gente, é a ferramenta original. Ela é a ferramenta original desenvolvida em Harvard pelo Marston. Então é ele que desenvolveu essa ferramenta e a partir dele várias outras ferramentas foram aprimoradas. Mas eu vou sempre na fonte. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer e eu sempre aprendi. Eu gostei de uma técnica ou de uma ferramenta, eu vou na fonte. Quem fez isso aqui? Aonde que tá? Quem que é a base? É esse aqui? Então é nele que eu vou estudar. Porque tudo vira depois uma coxa de retalho, né? Então eu sempre gosto de trabalhar na essência, naquilo que realmente veio do original. Então você vai ter o DISC. O DISC é uma ferramenta completa da parte de competência profissional. E aqui você vai saber toda a parte profissional de capacidade que você tem hoje para desenvolver isso associado ao seu trabalho e ao seu momento hoje, atual. Seja você dentro ou fora do mercado, isso não importa. Então a gente começa com o aspecto de DISC para competências de trabalho. E a gente vai para o Enneagrama, gente. O Enneagrama é sem palavras. O Enneagrama, de novo, é a ferramenta que eu pesquisei, que eu achei e que eu fui apresentada para ela como a melhor ferramenta de personalidade. Por que a melhor? Porque as outras são ruins? Não. Porque o Enneagrama, ele é cirúrgico. Ele vai efetivamente no seu tipo. Então, ele apresenta a motivação que você tem pelas coisas que você faz. Ele apresenta o porquê você faz o que você faz. Sabe a tríade? Pensamento, emoção e ação? Ele dá exatamente os motivos e a forma que você faz. E a partir dessa identificação, a gente consegue usar as ferramentas certas para desenvolvimento. Então, o pulo do gato está no primeiro módulo. Se você fizer o primeiro módulo, interpretar o seu estilo natural de liderança que está dentro do DISC, as capacidades de comportamentos e competências profissionais, depois a gente aprofundar para o Enneagrama, que é uma ferramenta literalmente de personalidade profunda, aqui a gente matou todos os empecilhos que você hoje fica, às vezes, batendo cabeça. Aqui você já tem todas as técnicas para você falar, nossa, eu funciono assim. Se eu funciono assim, eu preciso dessas ferramentas, que estão todas atreladas. Então fica muito mais prático da gente desenvolver do que tentativa e erro. Se eu tivesse conhecido essa ferramenta mais cedo, eu aproveitaria muito melhor. Aí a gente vai para o módulo 2, que aí sim eu consigo ser líder das outras pessoas, né? Aqui eu consigo liderar relações, pessoas. Então aqui eu tenho o poder das perguntas. A gente tem muita dificuldade de se comunicar, porque a gente fica preso no que o outro vai pensar, no que vão pensar de mim. Ou será que eu transmiti a mensagem correta? Então aqui, gente, tem um teste não, tem um combo de perguntas por temas. Como é que eu desperto o interesse? Tem um combo de perguntas. Como que eu faço para engajar? Tem um combo de perguntas. E a gente tem que treinar isso. Você não pode receber esse material né? Então tem um guia, uma orientação para você aplicar essas ferramentas e essas perguntas no dia a dia. Aí depois a gente entra em crenças e valores. Como a gente já trabalhou anteriormente o Enneagrama e o DISC, crenças e valores literalmente limpa tudo aquilo que estava travando você com relação ao passado. Lembra que eu falei que todos os pensamentos são oriundos do que você viu até hoje? Então aqui a gente dá uma ressignificada, né? Limpa um pouco aquilo que estava nos prejudicando com relação a sabotadores, aquilo que nos impede, etc. Então a gente entra profundamente em crenças e valores e, de novo, não é uma aula gravada que você vai assistir. Você vai ter um conteúdo, mas a gente vai entrar em crenças e valores específicos para cada um de vocês. E eu vou explicar como que eu vou fazer isso. Por último, não menos importante, é o líder inspirador. Independente se você tem ou não equipe para liderar, aqui você vai aprender a desenvolver uma equipe de alta performance. E aí, mas eu não tenho uma equipe de alta performance. Você vai transformar a sua equipe em alta performance. Feedback, você vai aprender a dar um feedback claro, direto, acolhedor e que não tenha dúvida. Ponto final. E que a pessoa saia do seu feedback falando assim, nossa, que bacana, eu tô motivada a mudar.
ou fazer diferente, fazer melhor. É essa a orientação que a gente vai fazer. E a técnica, não é que a técnica é milagrosa. A gente vai encaixar a técnica no seu estilo. Priscila, mas eu não sou direto. Eu sou uma pessoa que gosto de dar contexto, de conversar, dar os detalhes. Não tem problema, desde que você use as etapas dentro do seu estilo. Tá tudo bem. Ou então, assim, nossa, eu sou muito direto, sou muito explosivo, a pessoa senta, eu já falei tudo. E, enfim, eu tenho um outro jeito de comunicar. Se você usar as técnicas do feedback dentro do seu estilo, com certeza você vai ter um resultado efetivo também. Então, de novo, você não tem que ser uma pessoa diferente de você. Você não tem que ser alguém diferente. Nossa, eu preciso mudar para ser um bom líder. Não, você precisa só melhorar. Para você melhorar, você tem que encaixar as técnicas no que você tem como essência. Por isso que a gente precisa descobrir a essência primeiro. Motivação. Como é que eu motivo as pessoas? Como que eu engajo meu time no indivíduo e no grupo? São coisas diferentes. São técnicas diferentes também. Criando e acompanhando metas. Gente, pode parecer uma coisa super simples, né? Ah, eu vou criar uma meta e vou acompanhar a meta. Quantas vezes você já fez uma meta e não conseguiu cumprir, não conseguiu acompanhar, ou não definiu ela corretamente? E aí, gente, modéstia à parte, eu vim da escola Ambev, né? Então, o que a gente mais sabia fazer lá é desdobrar, destrinchar uma meta. E, gente, a gente tinha que provar no final do ano que eu alcancei aquela meta para receber um bônus que chegava a 6 vezes o meu salário. Você imagina o quanto que a gente não tinha que desenhar isso muito bem desenhado e o quanto a gente tinha que ter de métricas muito bem definidas para eu dizer assim, ó, isso aqui foi esperado de mim, eu entreguei isso, corresponde a X% de resultado, de atingimento, de alcance, que representa X no meu bolso. Então, assim, é uma coisa que dá trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui tem a Meta Smart, aqui tem acompanhamento de estrutura. E aí você fala assim, nossa, mas como é que eu coloco isso na prática? Você vai aprender a fazer isso. E isso não vai servir só para a tua equipe, não. Vai servir para sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Então você vai conseguir alcançar, inclusive, as suas, né? Que dificilmente, às vezes, a gente fala, eu quero isso. Aí você joga assim, eu quero. Você quer como? De que jeito? Né? E às vezes a gente pula muito alto, né? Ah, eu quero comprar um carro. Aí você pega o carro e coloca 80 vezes mais caro do que você já tem. Fica difícil você alcançar uma meta que você coloca meio irreal, né? Você tem que começar com pequenos passos. Então aqui tem toda uma estrutura de desdobramento de meta, construção e acompanhamento. Rituais de liderança na prática. Gente, independente se você está trabalhando home office ou presencial, existem rituais como líder que você precisa fazer. Lembra que eu falei que tem aquele gestor bem técnico que não gosta de socializar? Os rituais para ele funcionam maravilhosamente. Porque ele fala assim: eu não preciso fazer isso todo dia. Eu posso colocar no ritual me atende e o resto eu toco do jeito que eu devo tocar. E funciona. Não é uma coisa assim, nossa, só acontece de vez em quando. A maior reclamação que eu já vi, né, que eu vejo de pessoas que são desligadas, que enfim, saem das empresas, elas reclamam disso. Mas meu chefe não me conhecia, ele nunca me perguntava nada, ele não sabia como é que eu tava, ele não sabia que eu existia. E aí você fala assim, poxa, mas vem aquela coisa, mas será que eu tenho que ser super próximo, né, da pessoa, convidá-la para vir na minha casa, jantar? Não. Você pode ter uma relação muito profissional e muito próxima com relação ao profissional. E isso se dá nos rituais de liderança prática. Se você é sociável, gosta de fazer amizade, chamar as pessoas para ir na sua casa, melhor ainda, né? Isso pode ou não também te dar resultado, porque muitas vezes a intimidade atrapalha no resultado. Tudo isso a gente vai falar na mentoria, mas são coisas que são muito peculiares e que você vai poder trazer aquilo que realmente está acontecendo para você encaixar dentro da sua rotina. Bom, eu falei só dos temas, né? Eu podia ficar aqui falando tudo que vai acontecer com você, né, dentro dessa mentoria. Mas eu prefiro dizer qual foi a minha transformação. Eu passei por muitas mentorias, passei por muitas técnicas, conheci muita coisa e aprendi uma coisa, que o simples é o mais arrojado, né? O simples é a melhor forma de você entregar um resultado desde que ele tenha consistência, persistência e paciência. Fora isso, tudo que você for tentar vai, né, pode dar errado porque você não está seguindo aquilo que é
simples, ou aquilo que é persistência. Fora disso, não existe uma pílula mágica. Não tem aquilo que você vai, nossa, fiz isso e mudou tudo, né? Pode ser sementes que vão sendo germinadas para que as coisas aconteçam nas mudanças lá na frente. E, gente, o futuro já chegou, né? Quem trabalhou comigo na Ambev, lá na primeira experiência profissional de estagiária, via uma pessoa, às vezes, muito ríspida, grosseira, que meus pensamentos, gente, eram tão atropelados que eu falava sozinha. Sério. Eu tava no ônibus, eu falava, eu tava na rua, eu falava, e eu não conseguia dar conta da quantidade de vozes que tinham na minha cabeça. E eu não entendia de onde vinha aquilo, por que aquilo acontecia. Então eu causei muitos problemas para mim mesma, né? Não interpretando aquilo da forma correta. Né? Já tive vários surtos assim emocionais, tipo travava do nada e tinha dor de cabeça. E eu falava, nossa, o que tá acontecendo? E sempre acelerada, sempre acelerada. Então quem me via naquela época, me vê hoje, não me reconhece. Fala, nossa, como você mudou, né? O que você fez? Tem muitos treinamentos que eu faço que as pessoas perguntam, você é psicóloga? Eu falo, não, mas isso é um elogio para mim, porque efetivamente a gente pode mudar e para melhor, sempre. Então a minha transformação traz todo esse contexto e essa abordagem para poder transformar também a sua realidade e fazer com que você seja um profissional melhor. Legal. Bom, e aqui tem um super investimento, né? Uma promoção que eu resolvi fazer para atender as pessoas nessa pandemia. Então, todos esses módulos têm um valor bem acessível, né? Então, tem aqui, são 12 parcelas de R$ 99. Se você tem família e filhos, é uma pizza por mês, né? Então, quanto custa o seu desenvolvimento hoje, né? Quanto você investe nisso? Para quem já foi meu cliente, já comprou algum serviço meu, é 30% de desconto, ou 10% à vista, quem for meu novo cliente. E eu vou colocar um formulário dentro do grupo como intenção, porque eu não posso atender mais que 10 alunos, para eu poder dar essa atenção especial que eu mostrei para vocês. Então, eu vou colocar o formulário lá para vocês terem a intenção e eu fazer uma seleção para a gente começar já semana que vem, porque essa é a última reunião que eu estou fazendo, inclusive. E aí, gente, para finalizar, é o seguinte: todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Então, a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente é melhor em fazer e aprimorar aquilo que a gente pode para realmente brilhar. Fora disso, eu sempre vou tentar ser uma pessoa que eu não sou. E vai ser muito difícil eu me tornar aquela pessoa que eu gostaria de ser, sendo reconhecido. Então, quero agradecer, né, a presença de vocês e aguardo o formulário para a gente poder seguir com as mentorias. E qualquer dúvida também, vocês sabem onde me encontrar, já tem o meu número. E quero dar os parabéns para você que chegou até aqui, porque você passou por um processo seletivo, literalmente. Né? Entrar no grupo do WhatsApp, receber o link, estar na reunião, receber esse material, é porque realmente você passou por um filtro. E geralmente eu não faço essas aulas abertas, porque eu realmente gosto de selecionar quem está de fato interessado nesse tema. Tá bom? Super agradeço, um abraço e a gente se vê.